E a gente fala mais sobre política. A relação entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Palácio do Planalto vem se deteriorando e o parlamentar decidiu colocar em pauta temas de interesse da oposição. Até CPIs devem ser instaladas na casa nos próximos dias. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. Tudo bem, deputado? Boa noite e obrigado por nos atender. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Deputado, vou fazer uma pergunta direta para o senhor. O senhor acha que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está interessado realmente nessas pautas que a gente chama de pautas da oposição, ou ele está usando a oposição para mandar recados para o governo? Não, de forma alguma o presidente Arthur Lira não está usando a oposição. O presidente Arthur Lira tem, na presidência, se portado com equilíbrio enorme. E se o governo tem uma dívida ao longo desse 1 ano e 4 meses com alguém aqui na Câmara, é com o presidente Arthur Lira, que foi um presidente e é um presidente equilibrado, nunca fez nenhum tipo de, vamos dizer, uma espécie de maldade, seria mais nenhum tipo de situação para prejudicar o governo. As pautas que o governo aprovou aqui, o Arthur foi um cara equilibrado. Nós, da oposição, sempre nos colocamos contrário àquilo que a gente acha que não é bom para o Brasil. E óbvio que, sinceramente, eu acho que o governo dá muito pouco valor ao trabalho que o presidente Arthur Lira desenvolveu aqui. Porque o Arthur ele joga como maestro aqui na Câmara. E ele não está usando a oposição, não. Eu acho que o momento dele com o governo é um momento de dificuldade, não por culpa dele, mas por culpa do próprio governo, que desrespeitou a Câmara dos Deputados em muitos momentos aqui, com vetos passando por cima de acordos entre os líderes partidários. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas para participar dessa conversa. Dora Kramer, a sua pergunta para o deputado Altineu. Boa noite, deputado. Olha só, eu acompanho o Congresso e a vida política há um tempinho considerável e nunca vi um vai e vem de tensão tão agudo como esse. Só acabou de dizer que as coisas acontecem, os defeitos existem, não por conta do presidente da Câmara nem para a Câmara. O defeito vem lá do Poder Executivo. O senhor listou um fator, que é o não cumprimento de acordos. O que mais o senhor colocaria nesse rol de motivos, de fatores que levam a essa situação, a essa relação atritosa, permanentemente atritosa? Olha, Dora, você tem, desculpe chamar de você, mas você tem uma tremenda experiência aqui com todos os presidentes que passaram aqui, você acompanha. Eu acho uma falta de respeito com o presidente Arthur Lira, porque várias matérias foram aprovadas aqui na Câmara dos Deputados, depois de sentar os líderes. Muitas delas o PL se posicionou contrário, outras a favor, como a questão do PERSE, por exemplo, a questão das saidinhas, por exemplo, e outras pautas. Então, a própria aprovação do orçamento da União, que nós tivemos o relator, o deputado Luiz Carlos Mota, e todo o governo, todos os representantes do governo participaram do acordo do orçamento, foi votado, inclusive, praticamente por unanimidade. Depois dos acordos feitos, o governo não honra os compromissos e o executivo veta, depois dos próprios deputados, representantes do governo, ministros, participarem das discussões. E o presidente Arthur, que leva isso tudo à pauta, ele fica numa situação sempre desconfortável, quase que até não acreditando em certas situações. Então, e o Arthur, ele é um líder na Câmara, não só como presidente, ele foi o presidente eleito com a maior quantidade de votos na história da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que o governo tem que ser mais grato ao Arthur Lira. E não é. Não é porque nós do PL somos oposição e estamos contra muitas matérias que a gente acha que faz mal para o Brasil, como a reforma tributária, por exemplo, que a gente não tem que deixar de reconhecer o trabalho de maestro que o Arthur faz aqui. O governo está querendo arrumar problema com o Arthur, vai arrumar. Vai arrumar e o PT
Posso fazer só um complemento, deputado? Pois não. Então, é o seguinte, é incompetência ou má-fé por parte do governo? Assim, má-fé eu diria que é ser um pouco forte, mas, na minha opinião, é uma situação de muita falta de habilidade política, deixar, depois de tudo que o presidente Arthur Lira, como presidente da casa, fez aqui e participou, porque ele, como presidente, obviamente, se quisesse, teria atrapalhado tudo que o governo aprovou. O governo aprovou tudo que aprovou porque o governo dependeu do Arthur Lira. Não foi por nenhuma outra situação, porque o Arthur é o grande líder aqui. Então, eu acho que é muita falta de habilidade política. O governo está querendo criar problema com o Arthur nesse momento. E isso está acontecendo, a verdade é essa. Deputado, na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, diante desse ruído entre o governo e o presidente da Câmara, nós tivemos hoje uma significativa liberação de recursos de emenda. O senhor entende que esse movimento por parte do governo pode surtir algum efeito para dar uma acalmada nos ânimos? Olha, eu acredito que eu não consigo enxergar de outra forma, mas eu acho que a realidade dos fatos é que está existindo uma disputa num bastidor entre o papel que o Arthur Lira exerce e, obviamente, ele como presidente e tratando com todos os líderes e os líderes com as suas bancadas da liberação de recursos, do encaminhamento de emendas para os municípios, quando o governo faz alguma coisa para tratar com esses deputados e tem acima dele os líderes e acima dos líderes, não, mas ao lado dos líderes, como líder dos líderes, o presidente da Câmara, e o governo faz essa situação direta, o governo está querendo uma espécie de uma competição com Arthur Lira, ou querer diminuir esse mando ou esse encaminhamento que o presidente tem natural por ser presidente. Isso não vai acabar bem. Ô, deputado, e nesse momento, só para a gente fechar nossa conversa, quais projetos da oposição podem ser contemplados e sobre as CPIs também? Olha, ontem a gente votou aqui um projeto sobre as questões para regularizar e para delimitar os limites do MST, foi votado aqui na Câmara. Nós temos projetos ligados, por exemplo, à questão da regulamentação das armas. Existiu um PDL que aconteceu, nós perdemos por 3 votos, e existe, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski teve ontem aqui, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga, é do nosso partido, conduziu durante 4 horas uma audiência que aconteceu num nível alto, num nível bacana. Então existem alguns termos que precisam ser ajustados nas questões das armas, que até o próprio ministro e grande parte da sua equipe entendem. Então, são projetos que a oposição, obviamente, sozinha, sem um entendimento, ela não tem voto para aprovar, mas são pautas que reúnem muitos deputados, inclusive da base do governo, e a gente tem certeza que a gente vai poder avançar em algumas coisas boas para o Brasil. Perfeito. Deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido, muito obrigado mais uma vez pela atenção e bom descanso. Até a próxima. Um abraço, boa noite a vocês, boa noite a todos. Obrigado.